Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 14 do livro O Amor como Solução. O título deste capítulo é Sentimentos e Emoções. O autor inicia o capítulo assim: Os neurocientistas, forrados de propósitos elevados, buscam incessantemente encontrar as áreas cerebrais encarregadas de produzir a consciência, as sensações, os sentimentos, as emoções, a inteligência, a memória, etc. Então ela diz que os cientistas, eles tentam mapear no cérebro as áreas onde estariam todos esses aspectos: inteligência, emoções, memória, sentimentos, sensações. Nessa conjugação de elementos cerebrais encarregados de produzir as emoções, dar-se-ia prosseguimento à tese materialista a respeito da inexistência do ser pensante imortal, embora as dificuldades para explicar inúmeros fenômenos psicológicos, entre os quais a intuição, o insight, que ainda não pôde ter fisiologicamente identificadas as áreas onde ocorre. Então ela diz que primeiro é louvável esse trabalho dos cientistas, mas que, no entanto, esse trabalho ele vai no sentido de confirmar a tese materialista. O que é a tese materialista? É aquela tese que defende que não existe nada além da matéria. Não existe espírito, não existe um mundo espiritual e que quando morremos tudo desintegra, tudo acaba. Então ela diz, para essas pessoas, que defendem o materialismo, não existe um ser pensante pré-existente ao corpo e continua vivendo além do corpo. E ele diz que o problema dessa tese materialista é que não explica algumas situações como as intuições, não conseguem mapear no cérebro onde isso está. Então ela diz, no espírito, portanto, encontram-se as faculdades que lhe caracterizam o nível de elevação ou de primarismo. Consciência, afetividade, sensibilidade, emoções, inteligência, etc. Então ela fala, quanto mais atrasado o espírito, mais cheio de paixões asselvajadas, com menos sensibilidade para expressar suas emoções superiores. E quanto mais evoluído o espírito, mais ele ascende na escala moral e maior facilidade de demonstrar sentimentos superiores como amor e caridade. Então ela vai dizer o quê? Que esses sentimentos, eles estão no espírito. O medo, por exemplo, é a emoção vigente nos animais irracionais, como também no homem. E aí, o medo, a gente expressa o medo com algumas sensações físicas. Nós manifestamos o medo, por exemplo, ficando paralisado, ficando gelado, ou ficando com a face mais quente. Enfim, cada um expressa de uma forma. Então, quando se trata de espírito disciplinado nos sentimentos, que estabeleceu programas de autoiluminação, de confiança em Deus, assim como em si mesmo, a ocorrência fisiológica é menos danosa, permitindo o enfrentamento da situação com equilíbrio e discernimento. Então, veja, ela pega uma emoção primária, que existe inclusive nos animais irracionais, fala do que isso provoca no nosso corpo e diz que nós, enquanto seres racionais, podemos alterar as sensações que nós vamos sentir em razão do medo. Então, quanto mais equilíbrio nós tivermos, mais confiança em Deus, mais evoluídos moralmente, mais fácil é que a gente mantenha um equilíbrio diante de uma situação de medo, que é uma emoção primária, Ela fala de algumas emoções primárias relacionadas às necessidades fisiológicas básicas, como a alimentação, o sexo, a territorialidade. E as secundárias, aquelas que derivam dessas emoções primárias, como o amor e o ódio, a raiva e o ciúme, a alegria e a angústia. Bom, aí ela vem dizer, desse modo, pode-se considerar o sistema límbico, cérebro mamífero ou mente emocional, como a área em que se sediam as emoções e a afetividade, não, porém, como gerador das mesmas, que procedem das faculdades superiores da alma encarnada. Então, ela vem dizendo que no nosso cérebro há uma área, que é o sistema límbico, onde ficam, sim, sediadas, armazenadas, localizadas essas emoções. No entanto,
não é o cérebro que gera essas emoções, porque elas pré-existem ao corpo, né? Elas estão no espírito. Quando o espírito inicia o processo reencarnatório, o seu perispírito imprime nos genes e cromossomos os sentimentos, sensações, emoções que lhe tipificam o estágio. Então, quando a gente reencarna no nosso corpo, nos nossos genes, já estão inseridos as nossas características de sentimentos e emoções, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Breves exercícios de reflexão, novos condicionamentos de educação interior, constantes enfoques e ações de bondade contribuem com eficiência para o desenvolvimento das emoções do amor, da paz e da felicidade. Pensar bem corretamente é isso o melhor recurso para o enriquecimento das emoções libertadoras e exitosas. Bom, então, por fim, ela conclui aqui que a forma como nós educamos as nossas emoções vai fazer com que a gente evolua. Então, não existe uma área no cérebro fixa que vai determinar que nós sejamos agressivos, ou simpáticos, ou sensíveis, né? Na verdade, isso é uma evolução de cada um. Bom, esse é o vídeo de hoje e até o próximo.